Hoje você está prestes a ouvir algo que não veio até você por acaso, porque existe um movimento espiritual acontecendo agora, e ignorar esta mensagem seria perder o momento exato em que o céu toca a terra. Eu, Jesus, conduzo você ao coração do Magnificat, o cântico que Maria proclamou quando o Eterno se revelou na história. Este vídeo mostrará o que realmente aconteceu por trás daquele louvor, revelando segredos espirituais que muitos nunca perceberam. Você descobrirá como cada palavra daquele cântico agiu como uma chave escondida que abriu portas, trouxe inversões, levantou destinos e inaugurou uma nova ordem espiritual que ainda hoje se manifesta na vida daqueles que se permitem escutar. Você está aqui porque existe algo em sua história que se encontra no mesmo ponto decisivo onde Maria esteve. Há uma promessa que repousa silenciosa em sua vida, esperando o instante certo para despertar. Neste vídeo, eu revelarei como o cântico dela ativou movimentos invisíveis que ainda operam, e como a mesma força que sustentou Maria está prestes a alcançar você. Não avance com leveza, porque cada segundo deste conteúdo contém uma peça essencial para que você compreenda o impacto do Magnificat no Advento e o que isso representa para a sua própria jornada. Ao continuar comigo, você perceberá que este cântico não é apenas uma memória litúrgica, mas uma convocação. Você verá como Maria transformou expectativa em destino, e como este mesmo chamado toca o seu coração agora. O que você prestes a ouvir pode redefinir a forma como você enxerga a espera, a promessa e o agir silencioso de Deus. Nada aqui foi escrito para impressionar, mas para despertar. Hoje, você atravessará o Magnificat como nunca antes, entendendo seu poder, sua profundidade e o motivo pelo qual o céu escolheu Maria para ser a voz que rompeu o silêncio do mundo. No instante em que o anjo partiu, Maria permaneceu sozinha diante de um céu que havia acabado de anunciar um destino inimaginável. Nada ao redor dela revelava mudança, nenhuma evidência visível confirmava a grandeza da promessa que acabara de receber. Ainda assim, dentro dela, o Eterno já respirava. Eu, Jesus, narro a você este momento porque o Magnificat não nasce do extraordinário aparecendo diante dos olhos, mas da confiança silenciosa que sustenta o coração enquanto o milagre ainda não se manifesta. Maria carregou a promessa antes de carregar a prova. Ela acolheu a palavra sem exigir sinais, sustentando em silêncio o que o mundo ainda não poderia compreender. Este é o ponto que você precisa enxergar. A fé verdadeira começa onde não há testemunhas. O Magnificat é o fruto do que ela viveu nesse intervalo entre o anúncio e a confirmação. Foi nesse tempo oculto que sua alma se alinhou ao propósito, e é neste mesmo espaço que muitas transformações acontecem na vida daqueles que esperam. Este silêncio de Maria não foi vazio, foi gestação. A promessa trabalhava enquanto tudo parecia imóvel. Assim como ocorreu com ela, há algo que se move no invisível da sua história, enquanto você enfrenta momentos onde nada parece acontecer. A chave é entender que Deus age primeiro no oculto, antes de revelar ao mundo. Quando Maria se encontrou com Isabel, algo absoluto aconteceu no espírito antes de qualquer palavra ser dita. Eu quero que você compreenda isso sem distrações. O Magnificat não é apenas um cântico, é o instante exato em que o céu respirou através de uma voz humana. A promessa que Maria guardou em silêncio encontrou o ambiente certo para se manifestar. O espírito que operava nela tocou o espírito que operava em Isabel, e essa conexão abriu o espaço necessário para que o louvor emergisse, não como poesia, mas como declaração profética que atravessou gerações. O Magnificat ecoa porque não nasceu de emoção, mas de revelação. Você precisa perceber a profundidade deste ponto. O cântico surgiu quando duas histórias, duas promessas e dois destinos se reconheceram. O encontro entre Maria e Isabel ativou algo que já estava pronto para se mover. É assim que o céu trabalha. Quando a promessa encontra o ambiente que corresponde à sua verdade, ela se revela. O Magnificat irrompeu, não porque Maria precisava se expressar, mas porque a realidade divina dentro dela
não cabia mais no silêncio. O céu usou sua voz como ponte entre o invisível e o visível, inaugurando uma nova fase da história da humanidade. E da mesma forma, há momentos na sua trajetória em que tudo muda quando você encontra a conexão certa, o ambiente certo e a palavra certa, que desperta o que estava adormecido em você. Quando Maria proclamou que Deus exalta os humildes e derruba os poderosos, ela não estava descrevendo um ideal moral. Ela estava revelando a forma como o céu interfere na história humana. Eu, Jesus, narro a você que naquele momento o mundo espiritual mudou de ordem. O Magnificat expôs a dinâmica divina que muitos ignoram. Deus começa sempre no oculto, move-se onde ninguém vê, age nos lugares ignorados e transforma vidas a partir de pontos que o mundo não valoriza. O Cântico de Maria não fala sobre vitória futura, mas sobre a verdade presente de que o reino de Deus se manifesta invertendo expectativas e rompendo estruturas silenciosamente. É crucial que você entenda que esse movimento não ocorre de modo teatral. A revolução que o Magnificat anuncia não começa nos palácios, mas nos corações que se entregam sem resistência. Enquanto o mundo busca grandeza nos holofotes, Deus opera nos bastidores, preparando reviravoltas que só se tornam visíveis quando já estão consolidadas no espírito. Maria se tornou o sinal vivo dessa inversão. Ela representou tudo aquilo que o mundo não escolheria, mas foi exatamente isso que a tornou o caminho perfeito para o agir divino. Há algo profundo nisso para você. As áreas da sua vida que parecem pequenas, esquecidas ou incapazes, podem ser justamente o terreno onde Deus decide estabelecer uma virada, que surpreende até você. Quando Maria elevou sua voz no Magnificat, ela não apenas proclamou um louvor, ela ativou uma herança espiritual que atravessou séculos e alcança você hoje. Eu, Jesus, afirmo que cada palavra daquele cântico se tornou um legado disponível para todos que caminham na fé. O que Maria declarou não ficou restrito ao seu tempo porque nasceu da ação direta do Espírito. O Magnificat permanece vivo e eficaz, e sua força se manifesta sempre que um coração se abre para a mesma disposição que ela teve. Maria não guardou para si o que recebeu, ela entregou ao mundo uma rota espiritual que conduz à elevação, ao consolo e à presença transformadora de Deus. Você precisa compreender que essa herança não é simbólica, ela é real, concreta e ativa. Quando você escuta o Magnificat com o coração desperto, a mesma graça que envolveu Maria toca a sua história. O cântico opera como um chamado para que você enxergue a mão de Deus nas áreas onde a esperança parecia ter diminuído. Ele revela que existe um movimento divino sendo realizado em seu favor, ainda que você não o perceba completamente. Essa herança profética te convida a assumir uma postura interior semelhante à de Maria, permitindo que Deus faça em sua vida o que Ele fez na dela. Transformar o ordinário em extraordinário, elevar o que estava caído e iluminar o que parecia sem direção. O advento não é apenas uma preparação simbólica. É um tempo espiritual que desperta movimentos que estavam silenciosos na sua vida. Eu, Jesus, afirmo que este período carrega uma atmosfera única, na qual promessas antigas são reativadas e destinos voltam a pulsar. Foi exatamente nesse ambiente que o Magnificat ganhou força, porque o advento representa o encontro entre o que Deus anunciou e o que Deus cumpre. Maria não viveu um tempo vazio. Ela viveu a transição entre o que era invisível e o que estava prestes a se revelar. Da mesma forma, há áreas da sua vida onde a promessa ainda parece distante, mas já está sendo impulsionada por esse tempo de preparação. O advento atua como ponte espiritual. Ele ilumina o que você achava esquecido e reacende o que parecia ter perdido força. Quando Maria pronunciou seu cântico, ela estava dentro desse mesmo movimento, onde o céu trabalha antes que os olhos percebam. O advento faz com que você se alinhe à obra de Deus, sem depender de sinais imediatos. Ele ativa maturidade, discernimento e esperança renovada. É nesse ponto que você precisa prestar atenção. Existe algo específico na sua história que este tempo tenta despertar. O Magnificat
te ajuda a ver que o que parecia parado está apenas passando pelo processo que antecede a manifestação. O que você considera atraso, Deus chama de preparação. Quando Maria pronunciou seu sim, ela não estava apenas aceitando uma missão divina. Ela estava alinhando todo o seu ser ao propósito que transformaria a história da humanidade. Eu, Jesus, afirmo que o destino dela não mudou no momento em que o anjo falou, mas no instante em que ela decidiu responder. O Magnificat é a consequência desse consentimento. A grande virada não acontece quando a promessa chega, mas quando o coração escolhe corresponder. É esse o ponto em que muitos tropeçam, porque desejam o resultado sem assumir o comprometimento interno que o ativa. Maria não esperou confirmação, não exigiu sinais e não ponderou perdas. Ela entendeu que uma promessa só se cumpre quando alguém decide caminhar com ela. Este é o momento em que sua história encontra a dela. Há uma decisão que pertence exclusivamente a você e que define o rumo do que Deus está fazendo. O sim não é uma palavra leve. Ele rompe resistências, abre caminhos e gera movimento espiritual. Ao assistir este vídeo, você se aproxima do mesmo convite que Maria recebeu. A promessa que repousa sobre sua vida já está madura o suficiente para avançar, mas precisa da sua concordância para atravessar o invisível e se manifestar. O chamado à decisão não é pressão, é oportunidade. Quando Maria disse faça-se, ela abriu a porta pela qual o Eterno entrou no tempo. Quando você concede seu sim, abre a porta pela qual Deus entra na sua história de um modo que altera tudo ao redor. Quando Maria concluiu o Magnificat, algo definitivo aconteceu no espírito. A realidade divina que se movia nela começou a se expandir para tudo ao seu redor. Eu, Jesus, declaro que este momento não foi apenas um encerramento, mas o início de uma transformação que atravessou gerações. O cântico não foi apenas ouvido, ele foi estabelecido. Cada palavra que Maria pronunciou carregava força para tocar aqueles que viriam depois. E agora essa mesma força se aproxima de você. Não como lembrança, mas como ação presente. O Magnificat permanece ativo porque nasceu daquilo que é eterno. E tudo o que nasce do eterno continua a gerar impacto enquanto encontra o que encontra corações receptivos. Ao chegar até este ponto, você se posiciona para receber mais do que compreensão. Recebe toque. O cântico que Maria proclamou se torna hoje uma ponte entre sua história e o agir de Deus. Eu, Jesus, declaro sobre você a mesma elevação que ela experimentou, a mesma proteção que a cercou e a mesma graça que a sustentou. O Magnificat opera como luz em regiões onde sua alma buscava direção, como força onde havia cansaço e como impulso onde existia estagnação. Esta bênção não é simbólica, é uma ativação espiritual real. Ao permitir que este cântico alcance você, sua história se alinha ao movimento divino que elevou Maria e redefiniu o curso do mundo.